Bom, a gente vai continuar falando de legislativo, tá quente o negócio no Congresso. O plenário do Senado deve votar nos próximos dias o projeto de lei complementar que institui o novo Código Eleitoral. O PL foi aprovado na última quarta-feira também, eles trabalharam na quarta-feira passada, pela Comissão de Constituição e Justiça. A compilação de legislações partidárias e eleitorais e de novas inserções em quase 900 artigos vão tornar a norma uma das mais extensas obras do ordenamento jurídico brasileiro. Dentre os assuntos que permeiam o novo código, temos a polêmica sobre a impressão de voto. A emenda aprovada na CCJ prevê que, depois da confirmação dos votos de cada eleitor, o arquivo de registro digital de votos será atualizado e assinado digitalmente, com a aplicação do registro de horário no arquivo para garantir a segurança e auditabilidade. E é por isso que hoje eu converso com o Guilherme Barcelos, especialista em direito eleitoral, sobre esse assunto principalmente. Bom dia, prazer falar contigo. Queria já abrir com esse ponto que é o que mais chama atenção lá da aprovação da semana passada. Se não me engano, foi pequena ali entre os senadores de 14 a 12, mas passou o que poderia ser entendido como voto impresso, a volta do voto impresso. Guilherme, explica pra gente o que vem aí nessas novidades todas e, claro, tem ainda sempre um processo muito longo dentro do próprio Congresso, né? Bom dia. Bom dia, Natália. É um prazer falar com vocês. Bom, tu já adiantasse aquilo que se trata a rigor. Nós temos aí um projeto de novo Código Eleitoral que, se aprovado e sancionado for, será o terceiro Código Eleitoral da história brasileira. Depois do primeiro, que foi o Código de 32, o segundo de 65 e agora viria este terceiro de 2025. Eu começo por este tema polêmico que tu citaste, Natália, o tema do voto impresso. Tu bem adiantou. Este tema veio à tona por intermédio de uma emenda patrocinada pelo senador de Santa Catarina, o senador Esperidião Amin, e ele acabou sendo aprovado na CCJ do Senado com uma pequena margem de votos. Foi muito apertada a votação. Agora, este ponto do voto impresso, como os demais, irão ao plenário, serão submetidos ao plenário do Senado para votação. E o que é que esta emenda ela prevê a rigor? Mantém-se o sistema eletrônico de votação e, portanto, mantém-se a urna eletrônica, porém, há a previsão de que a urna contará com um equipamento de impressão deste voto. A partir daí, uma vez impresso o voto, o eleitor irá conferir e depois ele será descartado em uma urna fechada. Uma vez colocado nesta urna, o comprovante da votação ficará ali guardado e será, se assim algum candidato desejar, algum player do processo eleitoral desejar, submetido à auditoria futura. Basicamente, é isso. Quais os prognósticos, conforme as conversas que nós temos tendo e desenvolvido da semana passada para o dia de hoje? Não passa. É dificílimo, quase impossível que passe no plenário do Senado. Mais a mais, digamos que passasse, ok? Isto, assim como boa parte dos pontos do Código, Natália, isso deveria voltar à Câmara. Porque não houve esta previsão no projeto de novo Código enviado pela Câmara ao Senado. A Câmara, a casa que iniciou a discussão, o Senado, a casa revisora. Então, uma vez aprovado, algo que é remotíssimo no meu ponto de vista, isso deveria, inclusive, voltar à Câmara. Digamos que a Câmara aprovasse isso. Necessariamente, isso deveria ser submetido à sanção presidencial, por óbvio, não é? Assim como todo o conteúdo do Código. Eu não tenho dúvida de que haveria o veto. E aí nós temos mais um problema, que é um problema de tempo, né? Nós temos lá no artigo 16 da Constituição Federal aquilo que nós chamamos no linguajar jurídico de princípio da anualidade eleitoral. Uma lei, para valer no processo eleitoral seguinte, ela deve estar aprovada, sancionada, em vigência até o prazo de um ano antes dessa mesma eleição. De modo que nós estamos aí no final de agosto, me parece que o tempo é um grande inimigo dos entusiastas deste voto impresso. Portanto, resumindo o que eu disse para início de conversa, apesar da aprovação na CCJ do Senado, me parece que não passa
No Senado não passa, agora se passasse na Câmara não passaria, e se ainda assim passasse, o presidente da República não iria sancionar. Guilherme, o que a gente vê é que as eleições estão se aproximando, né? 2026, a gente vem falando bastante sobre isso, mas é porque o que a gente vê vindo do Congresso também é o reforço disso, do quanto os parlamentares têm se movimentado para já ter cortes bons para as redes sociais, para as campanhas em 2026, para aparecerem, né, voltarem a aparecer. Tem toda essa movimentação que aqui a nossa conversa com um advogado é sobre direito, mas que sempre tem o pano de fundo, já que são situações ligadas à política, né? E quando as eleições vão chegando, a gente vê que não só os parlamentares, mas ministros e o executivo também se movimentam. A gente falou bastante hoje sobre a adultização, a divulgada denunciada pelo FELCA, aí os parlamentares voltaram a discutir. A questão já estava esquecida ali no Congresso, dentre diversos projetos. Aí voltou também discussão, por exemplo, licenciamento ambiental. Agora a questão do voto impresso. Mas sobre a questão do voto impresso, eu acho que é importante da gente ressaltar, mais uma vez, sempre que a gente fala sobre isso, que as urnas eletrônicas são ilibadas, né? Não tem nada que diga contra registrado que há algum erro, que há algum tipo de fraude, desde que foram implementadas, vêm sendo melhoradas, a tecnologia vai melhorando a cada eleição que passa, e não tem nenhum ponto ali que desabone, né, as urnas eletrônicas. Então também tem uma chateação em relação a essa questão de a perda do tempo dos parlamentares, a perda do dinheiro público, porque tudo isso, né, envolve, claro, energia elétrica, de discussão, de tempo, de trabalho, tudo isso para uma situação que já é um ponto claro, não precisa mexer nas urnas eletrônicas porque elas funcionam. Então tem também uma chateação em relação a essa história toda, que é de mexer num ponto que está dando certo. E que outros pontos poderiam ser melhorados, né? Tem diversas discussões, como, por exemplo, a reeleição, né, de prefeitos, governadores e até de presidente. Então tem outros pontos aí que também toda aproximação à eleição vem a discussão de um novo código eleitoral. Isso é uma situação comum, né, Guilherme? Mas eu queria que você falasse também, então, portanto, de outros pontos que podem surgir aí, que podem ser interessantes da gente ressaltar desse novo código eleitoral que eles estão discutindo lá no Congresso. Maravilha, Natália. Eu acho que a gente também precisa seguir a discussão para focar naquilo que mais importa, né? E quando eu digo a gente, eu não me refiro a ti nem a mim, mas ao Congresso em geral, né? E quanto aos pontos, vamos lá. Nós temos a rigor aqui um projeto de código que carrega consigo aproximadamente 900 artigos. É um tenso. O que é natural, inclusive tratando-se de um código que vem consolidar uma gama de previsões, como ocorre com o Código Civil, com o Código Penal, processo civil, processo penal, assim também é aqui, né? Então isso não me assusta. Agora, realmente há uma gama considerável de temas e há muitas mudanças, Natália. E dentre essas mudanças, eu gostaria de focar aqui, até mesmo observar do tempo, naquelas que julgo mais polêmicas, ok? Mais controversas. Uma delas, para início de conversa, é quanto aos ilícitos eleitorais. Nós temos um rol de ilícitos eleitorais previstos, hoje, inclusive, na legislação, sendo que este projeto de novo código mudaria consideravelmente essa sistemática. Não diminuiria o rol de previsões, até aumentaria este rol de previsões, mas traria, ao contrário do que ocorre hoje, um dimensionamento nas sanções previstas. Basicamente, o que nós temos hoje em dia é uma lógica de tudo ou nada, como eu costumo chamar, inclusive me dirigindo aos meus alunos, porque eu também sou professor. Há uma lógica de tudo ou nada, valendo dizer, ou caça ou não caça. A rigor é isso que nós temos, pois o projeto de novo código traz um dimensionamento, como eu disse, nessas sanções, trazendo um escalonamento de multa e cassação, e alargando, inclusive, o espaço entre o mínimo e o máximo de multa previsto. Esse me parece um ganho, até mesmo porque nós deixaríamos as hipóteses de cassação para aqueles casos efetivamente graves, né?
efetivamente graves, até mesmo em respeito à soberania popular, que é a pedra angular do regime democrático. Há uma mudança considerável quanto aos ilícitos e me parece muito proveitosa. Outra mudança, Natália, quanto ao regime de inelegibilidades, questão polêmica, controversa. O projeto que foi enviado pela Câmara ao Senado, ele trazia uma mudança mais profunda nessa sistemática. O Senado acabou pisando um pouco no freio e focando numa questão em especial, que é a questão das inelegibilidades, ou da inelegibilidade atraída a partir da prática de crimes em sentido estrito, né? Então houve uma mudança pequena, sutil, mas relevante quanto à contagem desses prazos, ainda que para crimes mais graves, como os crimes contra a administração pública, tenha permanecido como está hoje. Outra questão de relevo, a questão inerente à participação feminina na política. Foi mantida ou mantido o percentual de 30%, de 70% e 30% no mínimo, não é? A ser observado no registro das candidaturas, mas houve um ganho aqui sob a perspectiva das mulheres, sobretudo. O projeto de novo código, se aprovado for, passará a prever um percentual mínimo de 20% nas vagas do Legislativo Brasil afora. Então, 20% das vagas serão de mulheres necessariamente. E isso quanto ao mínimo, né? Nada, evidentemente, impede que seja maior. Mudanças de prestação de contas também, Natália. Autofinanciamento, esse é um tema polêmico. Hoje, segundo a lei das eleições, um candidato pode autofinanciar a sua campanha com recursos próprios, por óbvio, até o limite de 10% do limite de gastos para o cargo. A partir do código, ou deste novo código, deste projeto, ele passará a financiar as inteiras, na íntegra. Isso tem sido objeto de questionamento. E há outras mudanças. Pesquisas eleitorais poderão ser divulgadas no dia da eleição, o que é proibido hoje. Mudanças inerentes à propaganda. O código passa a prever a propaganda paga no rádio e na TV, por exemplo, o que é vedado hoje. A propaganda hoje no rádio e na TV se restringe apenas ao horário eleitoral gratuito. Desinformação. Há vários dispositivos inerentes à desinformação, inclusive consolidando entendimentos do TSE, federação, quociente, processo judicial, voto impresso, que a gente já falou, e por aí vai. As mudanças são várias, variadas e muito profundas, portanto. Guilherme, e vale também a gente sempre reforçar que essas discussões são muito longas, né? Mesmo que passe tudo, muito difícil que passem a valer já nas eleições de 2026, né? Caso sejam aprovadas do jeito que estão. Essa é uma indicação importante da tua parte. Por quê? Eu disse lá no início de minha fala, Natália, e reitero agora. Nós temos no artigo 16 da Constituição o princípio da anualidade eleitoral, não é? Como eu disse no mais, uma lei para valer no processo eleitoral seguinte deve estar aprovada, sancionada, em vigência, no prazo de até um ano antes dessa mesma eleição. Será o caso? Eu ainda acho difícil, para te falar a verdade. Acho difícil. E quanto aos prognósticos, eu tenho conversado com alguns clientes, inclusive deputados federais, senadores, e o que eles me dizem? Guilherme, só há uma possibilidade, que é meio óbvia, mas também precisa ser dita, né? O óbvio precisa ser dito. Só se houver um grande acordo. Haverá esse grande acordo? Eu não tenho visto, sobretudo na Câmara, para te falar a verdade. Então, nós precisaríamos, a rigor, aguardar, não tem muito o que fazer, mas uma coisa é certa. Se este código não estiver aprovado no Congresso, em ambas as casas, e o projeto, se aprovado no plenário do Senado, deveria necessariamente voltar à Câmara, se não estiver aprovado pelo Congresso, portanto, sancionado pelo presidente da República, ao menos quanto à parte eleitoral em sentido estrito, se isso não estiver posto até o início de outubro deste ano, não valerá para 2026. Perfeito. Mas as mudanças também são sempre importantes, atualizações, né? O mundo vai mudando, então é importante que realmente os parlamentares estejam atentos às mudanças. Mas, assim, a gente tem eleição a cada 2 anos, né?
depois dessas eleições de 2026, e em 2028 a gente vai ter as eleições para prefeitos, as eleições municipais. Então, são sempre questões, a gente está sempre com votação, então é sempre importante que eles estejam atualizando e atentos ao que pode melhorar, enfim, ao que pode ser reavaliado, né? Conceitos vão mudando ao longo dos anos, mas vale a gente reforçar de novo, então, que as urnas eletrônicas seguem funcionando, muito provavelmente faremos da mesma forma, teremos o mesmo rito que a gente tem já há alguns anos nas eleições de 2026. Vamos esperar aí como o Congresso vai reagir a esse novo Código Eleitoral, para se a gente vai, de repente, lá em 2028, votar diferente. Obrigada, viu, Guilherme Barcelos, especialista em direito eleitoral, que falou sobre esse novo Código Eleitoral que está sendo discutido pelo Congresso. Guilherme, a gente com certeza volta a falar porque essa história ainda vai longe. Natália, muito obrigado e até a próxima. Valeu, bom trabalho, boa semana pra gente.